O grande desafio está na concepção de um novo modelo de administração pública, tá? E mais particularmente de uma contratação pública, um novo modelo de contratação pública, tá? Eu acredito que nós temos instrumentos ainda, principalmente a Lei 8.666, a gente sabe que são instrumentos não muito flexíveis, não muito transparentes e muito formalistas. Nós temos como exemplo o RD aí que está chegando com muita força e de uma forma bem do que esse procedimento da Lei 8.666, mas a gente tem o PL aí 1292 que talvez traga para a gente também uma nova lei de licitações, tá bom? Passando aqui, deixa eu ver aqui se eu consegui passar, passou? Passou aí, gente? Passou. Aí, uma sugestão, né? O que é que sugere-se, né? É estimular essa cooperação entre o público e o privado. Continuo falando isso, né? Afastar esse equívoco de que mais normas e procedimentos, né, tornarão a contratação pública, trarão segurança jurídica. Quanto mais norma eu tenho, mais segurança jurídica. Quanto mais norma eu tenho, reduz a possibilidade de corrupção. Não é isso. Tá? É, na verdade, a visão de cooperação entre os setores. E aí, passando mesmo para o que deve ser observado, para o ponto mesmo que a gente precisa mesmo comentar, né, são os pontos constantes de observação antes de celebrar o contrato. É muito importante que o licitante ele tenha conhecimento de requisitos de habilitação desarrazoados e excessivos. São muitos editais com esse tipo de requisito. E o licitante tem que ter conhecimento para apontar isso aí. E coragem, né? O conhecimento e a coragem, tá? Quando eu coloco aqui para vocês o poder da impugnação e do pedido de esclarecimentos, que poder é esse? É o poder que você tem de alterar. Você tem a minuta contratual, tá? E você, antes mesmo de você ser contratado pela administração, você pode impugnar aquela minuta contratual. Tá? O exemplo que foi dado hoje pela manhã, por exemplo, não tem ali a previsão de juros, de mora, de multa em caso de atraso de pagamento. Você tem que impugnar esse edital, essa minuta contratual, para que a administração reveja aquilo ali e coloque o que a lei estabelece. Isso precisa de coragem, não basta apenas você ir com muita sede ao pote, quero ganhar essa licitação, eu quero ganhar, eu ganhando, já está tudo certo. Não, porque você tem um período de execução, e a sua execução pode ser dificílima, tá? Assim como existe o poder da administração de aplicar sanção ao contratado, o contratado também tem que exigir o direito dele. Se a administração atrasa uma nota fiscal, ele tem que cobrar. Olha, você atrasou o meu pagamento, está aqui o cálculo, todo o contrato já traz o cálculo lá. Você faz o cálculo daqueles dias e você diz, eu quero receber essa diferença. A administração vai apurar quem foi que deu causa àquele atraso. Isso é muito raro, eu não entendo, eu não compreendo por que os licitantes não pedem isso. Porque se você atrasar a execução do seu serviço, se você não executar o seu serviço com os níveis de qualidade que está lá no IMR, você vai ter o valor do seu pagamento descontado. Na hora de mensurar, com certeza você vai ter descontado. Então, por que você também não cobra o seu direito? Tá bom? Outra dica também que eu trago para vocês é que sigam os modelos disponibilizados no edital. Tem muita gente, tem muito licitante que acha que já tem o modelo, já tem esse modelo de declaração, é só colocar essa aí. Tá? E às vezes, assim, na verdade, cada edital tem o seu próprio modelo. Tá? Estude a legislação vigente, a legislação específica. Cada órgão tem uma sistemática. Tá? O judiciário atua de uma forma. Se a contratação, se o edital vem de uma prefeitura, de um município, a atuação é outra. Tá?
Se é do legislativo, é de outra forma. Procure conhecer aí eu vou falar, o modus operandi daquele órgão. Procure conhecer a estrutura daquele órgão, tá? Procure ver se aquele órgão tem uma unidade de gestão e fiscalização de contratos, tem unidade de compras, quem é a autoridade, às vezes é um diretor, um secretário, quem responde a quem, isso é muito importante que vocês conheçam dentro daquele órgão, tá bom? Tem mais perguntas, Natália? Endineide, tem a Camila falou aqui, mas aí eu acho que vai ser mais uma resposta mais ou menos, vamos lá. Gostaria que falasse, por gentileza... Peraí, só um minutinho que a pergunta dela... Você está sem microfone, Natália. Agora foi. Vamos lá. A Camila falou assim, ó, gostaria que falasse, por gentileza, a respeito da diferença de contratos para pregões de registro de preço versus não registro de preço. O órgão é obrigado sempre a fazer o contrato ou apenas formaliza a ata? Não, o órgão não é obrigado a fazer o contrato, tá? Principalmente a ata de registro de preços. Ele não é obrigado a fazer o contrato. É muito importante que se tenha cuidado, porque muita gente acha assim, eu vou vender tudo isso aqui. A ata de registro de preço, o órgão ele vai adquirir conforme a necessidade dele. Então, não vai ser tudo aquilo que está ali na ata. Obrigatoriedade, existe uma discussão aí, se tem ou se não tem obrigação de formalizar o contrato. Mas, olha, via de regra, não existe obrigação de formalizar o contrato. E se formaliza o contrato, não significa que vai ser de tudo aquilo que está ali na ata. A ata de registro de preço é justamente para que a administração adquira de acordo com a sua necessidade. E, inclusive, existem jurisprudências do TCU mesmo, alertando, advertindo órgãos que fazem uma ata de registro de preço de forma exagerada. Nem vai precisar daquilo ali, coloca tudo ali. Então, o dimensionamento do que vai precisar tem que ser correto, tá bom? Até para que o licitante não fique achando assim, por exemplo, eu vou ter que fornecer 1 milhão de itens, quando na realidade aquele órgão precisa de 100 itens. Tá bom? É muito importante. Vamos lá, ela complementou então. Ok, obrigada. E se formalizou o contrato, as quantidades que estão citadas, que podem ser inferiores à ata, o órgão então é obrigado a retirar, certo? A retirar? Sim, se formalizou o contrato, sim. E o órgão também pode até fazer um aditivo, aumentar, entendeu? Pode até... a ata não, mas no contrato, se o órgão contratou ali determinada quantidade, ele pode até aumentar aquilo ali. E pode reduzir também. Agora é contrato. Agora a gente já não está mais falando de ata, né? A ata não é contrato, a ata você não pode fazer um aditivo, aumentar, diminuir, mas o contrato sim, o contrato tanto o órgão pode executar toda aquela quantidade ali que ele colocou lá no contrato, como ele vai aí obedecer lá aqueles requisitos da Lei 8.666 para alteração contratual. Aqueles lá de 25%, dependendo do objeto, 50%. Entendeu? Vai obedecer aquilo lá, de tanto acréscimo como supressão, tá? Porque agora nós estamos falando de contrato, não mais de uma ata. Certo. Mais alguma coisa? Perfeito. A Leila fez uma pergunta aqui, mas eu já vou puxar a sardinha também para uma próxima oficina que a gente vai ter, tá? Então vamos lá, ela mandou assim: quando o órgão não responde a um esclarecimento ou impugnação, qual seria o outro caminho para impedir que a licitação continue? Se o órgão não respondeu, aí é a via judicial mesmo. Esse é o caminho, tá? Outra coisa também que eu oriento muito as pessoas, qual é o nome dela, Natália? Que falou? É Leila.
A Leila. Outra coisa também, Leila, existem também as ouvidorias, né? É muito importante também que os licitantes aprendam a utilizar as ouvidorias. E tem sido muito eficaz você fazer, principalmente nesses casos, tá? Se o pregoeiro não respondeu a sua impugnação, não respondeu o seu pedido de esclarecimento, antes mesmo de você judicializar, até porque um processo judicial, nós vimos hoje pela manhã o professor Anderson Pedra falando, né, o quanto é desgastante, é caro. Então, procura a ouvidoria daquele órgão. É mais uma prova que você vai ter. Se você não obtiver resposta da ouvidoria, né, mais uma resposta, uma arma que você vai ter para fortalecer o seu processo. Além disso, tem os tribunais de contas também, dependendo daquele órgão, se for federal, estadual, municipal, procura o Tribunal de Contas, antes mesmo de judicializar uma ação, entendeu? Faça uma denúncia. Eu vou aproveitar então puxar a sardinha. Leila, na sequência aqui da palestra da doutora Lindneide, às 15 horas, a gente tem uma palestra justamente sobre impugnação e recurso. Então, se você quiser também assistir essa palestra, eles vão falar só sobre esse tema. E às 17 a gente tem sobre apontamento no Tribunal de Contas. Então, acho que hoje o dia vai estar completo aí para você. Olha só que coisa boa, tá vendo, Leila? Vou continuar, tá, pessoal? Porque a gente tem o tempo aí, ó. Natália disse que tem tudo isso, eu também quero assistir tudo isso aí. Hoje eu tô ligadíssima aí na Forsete. Eu parei aqui no ponto 5, a questão do preço final. Calcule corretamente o seu preço final. Gente, isso é muito sério. Quantos licitantes abandonam a licitação porque percebem que não vai ter condições de arcar com aquele preço? Eu vivenciei uma situação no meu órgão de um licitante que ele apresentou um preço aparentemente inexequível. E nós apontamos, né, a comissão apontou que aquele preço era inexequível. Ele comprovou a execuibilidade do preço, ele disse que sim, que executaria, ele comprovou. E depois, sabe o que aconteceu? Ele deu no pé. E foi complicadíssimo. Ele foi penalizado, entendeu? Por essa situação, ele foi realmente penalizado. Então, esse cálculo do preço, ele tem que ser correto. E muito cuidado com os erros grosseiros, com a falta de atenção. Tá? Erro grosseiro existe não só por parte da administração, como da parte do licitante também. Muito cuidado com isso. Após a celebração do contrato, o que é que a gente tem que ver? Tá? Afinal de contas, quem manda na execução contratual? Cuidado com aquele tipo de contrato que todo mundo manda, que é igual a casa da mãe Joana. O pobre do terceirizado, ele não sabe a quem atende. Ele está no primeiro andar, alguém grita para ele, vai lá no 10º, coitado, sobe. Quando está no 10º, não, agora você vai em outro lugar. Muito cuidado com isso, tá? Ingerência na administração da contratada. Quem manda no seu contrato é você. É o dono do contrato, não é a administração pública. A administração pública exige o cumprimento do serviço. Nós não contratamos pessoas, nós contratamos serviços, tá? Atraso no pagamento, já falei para vocês. Cobrança de mora e juros, né, por atraso nos pagamentos. Já conversei também com vocês sobre isso. Ingerência na administração da contratada, isso é assunto recorrente. E isso acontece constantemente. Tá? A gente percebe isso. Exigência de documentação extra-edital para pagamento de nota fiscal. Por incrível que pareça, gente, isso ainda acontece. Existem órgãos de controle que exigem documentações absurdas e ainda condiciona o pagamento da nota fiscal à apresentação desse documento. Tenha conhecimento do seu instrumento contratual para dizer que aquele ali não é um documento necessário ao pagamento. Tá? O TCU já reconheceu há muito, tá? Que o serviço executado é serviço pago. A administração não pode se enriquecer ilicitamente, né? Se o serviço foi realizado e ela não paga. Existem outros meios de cobrar a documentação. Tá? Aplicação de penalidade sem respeitar o contraditório e a ampla defesa. Isso é comum também, pessoal.
Acontece muito. O processo de aplicação de penalidade é um procedimento. Alguma pergunta, Natália? Não, né? O processo de aplicação de penalidade é um procedimento. E tem que ser dada. A ampla defesa é ampla mesmo. São várias oportunidades que são dadas ao licitante. Tá? Tem situações, por exemplo, você olha uma empresa, a empresa nunca recebeu nenhuma punição, ela até está lá com o CICAF limpinho. E aí você vai dar aplicar uma penalidade de advertência e você não observa o procedimento, né? A defesa, você olha que a defesa lá da empresa, ela não foi oportunizada. Isso é sério. Isso provoca o quê? Causa o quê? Nulidade do procedimento. Então, verifique isso. Respeite mesmo o contraditório e a ampla defesa. E as empresas que tenham advogados preparados, que consigam defendê-la, né, dentro do que estabelece lá o seu contrato, o seu edital, dentro daqueles instrumentos. Porque, às vezes, assim, a gente vê, você pega uma defesa de uma contratada, parece aquela defesa pronta. Parece que aquilo ali saiu de uma forma, entendeu? Preparado. Ele não ataca o que realmente aconteceu. Ele não fala na cláusula contratual. Ele fala de uma forma muito, muito vaga ou ampla. E quando, na verdade, ele tinha que olhar qual foi o descumprimento, o porquê, analisar mesmo o fato e o porquê que a administração está tentando punir aquela empresa. Muito cuidado com a relação da comunicação. Existe muita dificuldade de comunicação com a contratada, as interferências na comunicação. Tá? Eu costumo dizer que, às vezes, eu peço alguma coisa para alguém, olha, vamos falar com o preposto daquela empresa, e tem determinadas situações que elas não devem ser tratadas com o preposto. O preposto, ele representa a empresa, mas ele recebe um mandato. Nesse mandato se especifica quais são os poderes do preposto. O preposto não tem poderes ilimitados para receber, por exemplo, correspondências endereçadas ao representante da empresa. Então, em alguns momentos, a comunicação deve ser com o representante da empresa e não com o preposto. Muita atenção para isso, tá bom? Edneide, vamos lá que tem umas perguntas aqui? Sim. Então, vamos lá. Vou começar com a Denise primeiro, então. O que acontece quando o termo de referência dispõe de uma maneira e o edital diz outra sobre um tema? Isso é comum. Isso é comum. Acontece sim. Se você já efetuou o contrato, Denise, né? Isso, Denise. Né, Denise? Denise, se você já efetuou o contrato, você vai ter que solicitar à administração que ela se pronuncie sobre aquilo ali. Afinal de contas, né? Qual é o tal correto? É o termo de referência? É o contrato? Eu já vi edital, termo de referência e contrato, cada um de um jeito. Entendeu? Isso ocorre muito, principalmente com relação ao local da execução do contrato, a forma de execução do serviço. Eu já vi o termo de referência determinar uma forma e no contrato ter outra. A administração precisa se pronunciar sobre isso, né? Precisa ser conversado e, de repente, até ensejar uma alteração contratual. Pode ser que isso aconteça. Tá bom? Perfeito. Vamos para a próxima. Da Leila. Eu estou indo na ordem que está aqui, tá? Essa cobrança de correção do atraso no pagamento pode se fazer através de um processo administrativo ou só judicialmente? Administrativo. Pode se fazer administrativamente, Leila. Dá uma olhada no seu contrato. O seu contrato tem que conter essa cláusula. É um dos requisitos obrigatórios lá do artigo 54 da Lei 8.666. Administrativamente você pede. Requerimento simples. Tá, vamos lá. Tô com dificuldade nesse nome, hein? O parecerista. Poderia abordar no processo de penalidade sobre a oportunização da ampla defesa em duas fases? Primeiro a análise prévia, depois a análise jurídica?
Olha, a primeira fase, né, ele vai ter que, na primeira fase, o contratado, você vai convocar ele para, naquele prazo de 5 dias, ele se manifestar sobre aquele descumprimento, tá? Nessa primeira fase, ele vai se manifestar, ele vai falar lá sobre a opinião dele sobre aquele ponto lá que você colocou. Depois disso, se eu não me engano, são umas 3 oportunidades que ele tem para se manifestar. Depois disso, você vai informar qual vai ser a penalidade dele, qual vai ser de acordo com o contrato, né, em que qual vai ser a pena que vai ser aplicada a ele, e ele tem que se manifestar mais uma vez, mais uma oportunidade para se manifestar. E quando você aplica a pena, aplica mesmo a penalidade, ele tem mais uma oportunidade para se manifestar, tá? Então, assim, a ampla defesa, ela tem que acontecer em todas essas fases. Sempre você tem que oportunizar a empresa os meios, né, necessários de defesa. Uma outra situação, Natália, que eu chamo a atenção com relação a isso aqui, é a forma que você vai notificar a empresa. Muito cuidado, eu já vi situações de a empresa ser notificada e uma pessoa receber, por exemplo, aquele ofício que não era nem da empresa. E a empresa conseguiu provar que aquele não era um empregado da empresa. Então, muito cuidado com a forma que vai ser feita essa notificação à empresa. Tá bom? Perfeito. Tem mais uma aqui da Isadora. Boa tarde, professora. Quando há equipamentos a serem fornecidos em comodato, o órgão é obrigado a elaborar o termo de comodato ou apenas a ata será o suficiente para formalizar esse contrato? Olha, eu entendo que os dois, não só a ata, entendeu? Mas eu entendo que o termo também, tá, Isadora? Perfeito. E agora a Leila fez uma contribuição que ela foi a que perguntou sobre o processo administrativo ou judicial. Ela complementou perguntando: e no caso de ata que a solicitação é através de empenho, seria baseado na cláusula do edital? Na cláusula do edital? A pergunta está assim: no caso de ata que a solicitação é através de empenho, seria baseado na cláusula do edital? Exatamente, ainda que não tenha um contrato, mas o empenho é uma forma de contrato, né? De qualquer forma, aquele empenho, ele demonstra que a administração contratou. Então, você baseia lá, você olha lá a cláusula, sim, do edital ou da ata, né? Da própria ata. Mas na hora que a administração fez o empenho é uma espécie de contrato. A nota de empenho é uma espécie de contrato também. Tá? Principalmente para entrega de objetos, geralmente é feito um empenho, não é feito um contrato. O contrato é mais para execução de serviço. A entrega do objeto, quando se contrata objeto, é feito por nota de empenho mesmo. Tá bom? Mais alguma coisa? Não, aí agora acabou. Estavam todas acumuladas aqui. Pronto, se tiver mais alguma, pode falar, viu, pessoal? Eu estava aqui agora nesse item 8, falando sobre as falhas no cumprimento da execução, né? Principalmente quando a gente aplica IMR, o acordo de níveis de serviço. Muito cuidado, tá? Porque existe sim muita falha, e essa falha, às vezes, ela é causada não só pela empresa, mas a própria fiscalização. Porque no momento que você deixa de fiscalizar um contrato, aquele contrato, aquela empresa, ela não vai estar ali o tempo todo. Com certeza, ele vai ter deficiências. E quem contribui, muitas vezes, para que ocorram falhas no cumprimento da execução, pode ser a própria fiscalização deficiente. Então, a fiscalização, ela tem que atuar para melhorar cada vez mais a execução. E aqui, ó, eu cito um exemplo, por exemplo, fornecimento de alimentação. Em alguns restaurantes públicos, é muito comum você ir almoçar e ter alguém lá fazendo uma pesquisa. Aquela pesquisa é um IMR. Por quê? Porque aquele restaurante ele tem a obrigação de manter os níveis de qualidade. Então, é muito importante que se tenha a fiscalização, tá bom? Falha na entrega de documentos essenciais, isso acontece. Isso acontece principalmente com os
contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, tá? Principalmente aquelas obrigações previdenciárias e trabalhistas. São documentos essenciais, a fiscalização precisa desses documentos, principalmente a fiscalização administrativa. Então, assim, é muito comum a empresa não apresentar esses documentos. É muito comum no momento da fiscalização a gente ter dificuldade. Mantenha esses documentos organizados, tenha uma contabilidade que seja organizada, tenham recursos humanos organizados. Isso é muito importante, tá? A ausência de regularidade fiscal é outra situação que acontece muito, como eu já falei, a ausência de regularidade não enseja retenção de pagamento, não pode. O pagamento deve ser feito e a empresa deve ter oportunidade para corrigir essa regularidade fiscal. Descumprimento das cláusulas contratuais, como eu já falei, ensejando a aplicação de penalidade. Cuidado com o excesso de achismos. Eu vou colocar isso aqui sempre, porque às vezes você acha que o gestor está pensando assim, o gestor acha que você está pensando assado. Dá um telefonema, conversa com o gestor, pergunta o que é aquilo, o que você quer, o que você precisa. Em quanto tempo eu recebi uma notificação aqui? 5 dias para eu cumprir isso aqui. Eu não posso cumprir nesse prazo, tá? Entra com requerimento, informa que não pode. Simplesmente não fica sem cumprir. E fica calado, porque o gestor não tem bola de cristal e não vai adivinhar, tá bom? O gestor também, se você é gestor de contrato, enviou uma notificação, é algo muito sério, entra em contato com a empresa, avisa para ela, olha, enviei isso aqui para você, porque às vezes a comunicação se perde, até mesmo e-mails. Às vezes você manda um e-mail, você pede a comprovação, você não recebe a comprovação daquele e-mail. Então, se mandou um e-mail, telefone também. Pergunte, se certifique que a empresa recebeu aquilo ali. Essa comunicação é muito importante, tá bom? A palavra é governança, é muito importante que se aplique todos os conceitos de governança. Tá? Eu trouxe aqui para vocês, olha, existe um documento, um referencial do TCU, que fala em 10 passos para a boa governança. Não deve ser aplicado apenas para o setor público, tá? Além do setor público, que sim deve ser aplicado, tire boas lições disso aqui. Mantenha o foco na competência e na avaliação de desempenho da sua equipe. Avalie, melhore. Tá? Lidere com ética e combata os desvios. A ética não é prerrogativa só da administração pública. As empresas também precisam aplicar a ética. Tá? Estabeleça a segregação de funções. Ninguém pode viver sendo faz-tudo, severino. Ninguém pode gerir 10, 20, 50 contratos. Estabeleça a segregação de função. Na sua empresa também. Se você tem um servidor que faz de tudo, alguma coisa ele não vai fazer corretamente e você vai enfrentar prejuízos. Tá? Estabeleça mecanismo de monitoramento e de avaliação em todos os níveis hierárquicos. Gente, avaliação é importantíssimo. Ainda que você seja da iniciativa privada, tente fazer avaliação do seu pessoal. A administração pública tenta, faz sim avaliação. Embora eu acho ainda que o nível de avaliação da administração pública ainda é muito precário, porque você é avaliado todos os anos, a sua avaliação é 10, 10, 10, 10, 10 e nada muda. A avaliação tem que ser mais crítica, tem que ser realista, tá bom? Considere as necessidades das partes interessadas, considere a necessidade do órgão. Veja o que realmente o órgão precisa, tá? Com base lá no seu contrato. Execute o seu contrato de forma brilhante. Estabeleça metas e delegue poder. É muito importante, se o órgão tem metas, por que a sua empresa não tem metas? Metas de melhorar. Garanta benefícios para o seu pessoal, você estimula. Com isso, você pode estimular. Gerencie riscos. Tenha foco na transparência. A gente não pode mais viver a época do sigilo, a administração pública do medo, tá? E capacitação contínua da equipe. Essa é a chave, gente, é a capacitação. Capacitar sempre, continuamente.
dos dois lados, tanto da administração pública como do licitante. Mais alguma, Natália? Não, nenhum. O pessoal está só comentando sobre o tema, porém, eu preciso te avisar que, como diria o Ricardo, vamos entrar no modo fechado e vai acabar aleatoriamente aqui o seu tempo. A gente tem Bom, mais pessoal, porque como tem gente aqui que também vai para a próxima palestra, a gente já está liberando aquela hora. Gente, eu falo demais mesmo, viu? Olha que eu ainda dei uma reduzida aí, a Natália sabe que tinha coisa demais. Então, gente, o que se tem que ter em mente? Que todas as organizações dependem de pessoas. Nós somos pessoas, tá? Se você é um licitante, se você é contratado da administração, se eu sou gestora, se tem o órgão de controle, todos nós somos pessoas. E aí a gente precisa ter competência, a gente precisa saber administrar todas as situações da melhor forma possível, tá? Como eu falei antes, de forma cooperativa. Nós vivemos em cooperação, em colaboração, e não como se fossem inimigos, tá bom? Mais uma vez, trazendo o elemento ético para vocês. Outra situação, eu preciso citar isso aqui para você, licitante. Tenha em mente, tá, que os gestores precisam satisfazer uma gama complexa de objetivos políticos, econômicos e sociais. Eu seria hipócrita se eu não dissesse para vocês que existem os objetivos políticos. Existe, gente. O gestor público sabe disso. E ele também tem que ser o político. Ele também tem que atuar de forma política. E às vezes a gente se entristece com isso, mas isso é fato, tá? Não ache que um gestor público não vai atuar politicamente, porque ele vai. Gestores e fiscais de contratos públicos têm que conhecer a legislação, a doutrina e a jurisprudência do TCU. Tem que se atualizar constantemente. E a pergunta que não quer calar, eu gostaria de saber se vocês acreditam que santo de casa faz milagre. Vou soltar essa pesquisa aqui para você. Respondam aí, pessoal. Vocês acham que santo de casa faz milagre? Lembrando, pessoal, para vocês não saírem da sala até finalizar, que a gente já tem um sorteio, hein? Só participa quem estiver na sala. Vamos lá. Gente, eu vou soltar o resultado aqui para você, tá? Pode soltar, pode soltar. Então, vamos tem que ser lá. rapidinho, que eu falei demais. A maioria acha que não. Poxa. Pois é, né? Infelizmente, essa é a realidade. A maioria dos órgãos, eu já fiz essa pesquisa outras vezes, acreditam que os santos de casa não fazem milagre, tá? Eu só gostaria de pedir a vocês que vocês pensassem quem são os santos da sua casa. Quantos santos vocês têm em casa, esperando que vocês cheguem do trabalho, com os olhinhos brilhantes? Quem são os santos que você tem na sua empresa? Quantos santos na sua empresa já salvou você naquela licitação? Já salvou você com aquela documentação na hora que você precisava, tá? E a tempo. Pensem nisso. E vamos acreditar mais nesses santos, gente. A gente precisa acreditar um pouco mais e preparar, tá? Os nossos santos, eles precisam de preparação. Para você acreditar que esse santo vai fazer milagre, dê os meios necessários para que ele faça milagre. Porque milagres acontecem todos os dias. A gente acorda e já vive um milagre, tá? Todos vocês têm filhos, garanto que quando vocês chegam em casa, vocês vivenciam um milagre a todo instante. Então, tentem também trazer esse milagre para a sua empresa. Isso é muito importante. E aqui eu finalizo. Gente, meus contatos, eu estou lá no X da Gestão, pode mandar um direct, me segue lá, acompanha lá no X da Gestão. E gostaria de agradecer a participação de todos aí, da Érica, do pessoal que perguntou, e dizer para vocês que nós somos eternos aprendizes, né? Eu também estou aqui para aprender, e vou aprender agora com as próximas oficinas. E mais uma vez agradecer a Fosset por tudo isso e agradecer a vocês.